Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao terceiro capítulo do nosso podcast do Movendo 2025, o movimento brasileiro de conscientização sobre endometriose, criado em 2022. A endometriose atinge cerca de 10 a 15% das mulheres em idade fértil no Brasil e é responsável por cerca de 50% da infertilidade feminina. Hoje falaremos sobre a abordagem cirúrgica no tratamento da endometriose. Estamos aqui com o Dr. Marcos Travessa, que é o fundador do Centro de Endometriose da Bahia, coordenador do Núcleo de Cirurgia Ginecológica do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica, preceptor da residência médica de endoscopia ginecológica do Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce, coordena o programa de fellowship em endoscopia ginecológica do Hospital São Rafael. E estamos também aqui com o Dr. Ramon Mendes, que é coloproctologista, titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e do Colégio Brasileiro de Cirurgia, mestre pela Faculdade de Medicina da USP, diretor do Núcleo de Coloproctologia do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica. Temos também a honra de ter aqui o Dr. Pedro Leite, que é cirurgião torácico pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tem especialização em cirurgia torácica oncológica e minimamente invasiva pelo Instituto do Câncer de São Paulo, é cirurgião robótico certificado pela Intuitive Card e diretor do Núcleo de Cirurgia Torácica do Instituto Baiano de Cirurgia, o Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica. Sejam todos bem-vindos. Dando início mais esse capítulo, eu venho pedir ao Dr. Marcos Travessa que faça uma abordagem ampla do que é endometriose, para que todos que nos acompanham possam compreender a complexidade desse problema que acomete tantas mulheres no Brasil e no mundo. Mais uma vez agradecer a Ramon, que é um grande parceiro aí do nosso dia a dia, a Pedro pela disponibilidade, a Cíntia por estar aqui podendo fazer acontecer essa edição do Movendo, que esse ano foi um pouco diferente das tradicionais. Endometriose, ela é uma doença crônica. Endometriose é uma doença que vem do endométrio. O que é o endométrio? O endométrio é a camada de células que reveste internamente o útero. Toda mulher que tem útero tem endométrio. Esse endométrio ele cresce mensalmente em resposta aos hormônios femininos e esperando a chegada do bebê, esperando a chegada da placenta. E caso a mulher não engravide, como acontece na maior parte dos meses, esse endométrio ele é descamado e sai em forma de menstruação. Não se sabe quais são as causas da doença. Fato é que esse endométrio ele cai na cavidade abdominal, se implantando nos ovários, nas trompas, no intestino, na bexiga, às vezes até em órgãos à distância, como a pleura, como no pulmão, diafragma. Esse é um dos motivos que Pedro está aqui hoje conversando com a gente. E esse endométrio que está no local fora do seu local normal, ele é interpretado pelo organismo como um corpo estranho, dali gerando um processo inflamatório, gerando aderências, que nada mais é do que os órgãos colados um no outro, provocando dor, provocando dificuldade de engravidar e os diversos sintomas relacionados à doença. A endometriose é uma doença que envolve múltiplos pilares do tratamento, né? Existem diversos tratamentos para a doença, não são tratamentos excludentes, é um tratamento mais o outro, mais o outro, mais o outro. E o tratamento cirúrgico, ele é um desses pilares e tem extrema relevância. E nada mais justo do que chamar quem tem experiência no assunto, como Ramon Mendes, como Pedro, faltando aqui hoje o urologista do nosso time, que porventura não pôde comparecer, mas mostrando que é uma doença sistêmica, diversos sistemas são acometidos e a gente precisa ter um olhar cirúrgico também nesse sentido. Nós já fizemos uma abordagem do caminho que essa mulher precisa percorrer até se chegar a um diagnóstico, e aí tivemos no capítulo anterior falando sobre o diagnóstico, a ultrassom, a ressonância, a importância desse alinhamento entre os especialistas, e aí se tem um diagnóstico, se chega à conclusão que é necessário de fato uma abordagem cirúrgica, o caminho inicial é justamente com o cirurgião ginecológico, o doutor Marcos Travessa, que tem uma bagagem incrível, um dos destaques nacionais nessa abordagem da endometriose. Então, doutor, eu gostaria que iniciasse com você, porque a abordagem inicial é trabalhar a pelve dessa mulher acometida pela endometriose. Como é que se dá? Quais são as possibilidades cirúrgicas para essa mulher que, de fato, já tem um diagnóstico e precisa da abordagem cirúrgica?
Tá, perfeito. É, primeiro, primeiro a gente passa pela indicação cirúrgica, né? É, se existe ou não necessidade daquela mulher ser operada, se aquela endometriose precisa ou não ser operada. E passando pelas indicações cirúrgicas, a gente enxerga que a literatura nos mostra que existem 4 indicações básicas de tratamento cirúrgico. A primeira delas, que é a mais frequente talvez, é a dor, ou seja, aquela mulher que sente dor incapacitante e que não resolve com nada. Então, quando ela nos busca, só nos resta a ferramenta da cirurgia para poder oferecer a ela uma qualidade de vida melhor, tá? A segunda é a progressão da doença. Aquela mulher que tem endometriose sabe que tem endometriose, é acompanhada anualmente por conta da endometriose. E nos exames de imagem que a gente faz periodicamente, a gente detecta um avanço da doença. Então a gente interpreta que se trata de uma doença agressiva e a gente precisa ser agressivo com ela também. Então a gente propõe a cirurgia nesse sentido. A terceira situação seria quando se tem endometriose em determinados locais que envolva risco de perda de função daquele órgão. Exemplo, endometriose numa parte do intestino que é chamada de íleo. Esse local é um local susceptível de obstrução, muito mais fácil, obstrução do intestino. Então a gente precisa se antever a esse processo, operando essa mulher para evitar que ela seja operada por um time de urgência ou algo do tipo. E a quarta situação é nos casos de dificuldade de engravidar, que a gente não encontre uma outra causa que justifique a dificuldade de engravidar. Então, a gente propõe o tratamento cirúrgico da endometriose também nesse sentido. E aí, passar a falar do tratamento cirúrgico, a gente precisa obrigatoriamente falar do diagnóstico, que é o exame de mapeamento. Quando eu, como líder da equipe, porque o paciente passa por mim primeiro, então eu preciso saber exatamente aonde está a doença, né? Quando eu vou propor a cirurgia, se essa doença está no intestino, qual é a profundidade que está no intestino, se está só encostando no intestino, se está invadindo o intestino, a bexiga da mesma forma, se ela tem doença no diafragma, se eu preciso de Pedro, se eu preciso de Ramon na cirurgia. Então, tudo isso é uma programação que a paciente passa durante a jornada dela. E daí a gente monta a equipe, os materiais que a gente vai precisar, escolhe que tipo de abordagem vai ser feita, se é abordagem laparoscópica ou preferencialmente o que a gente tem preferido atualmente é abordar pela cirurgia robótica. E aí eu deixo bem claro que na endometriose especificamente, cada vez mais a gente tem preferido a robótica por uma questão simples. É, o resultado cirúrgico da abordagem da endometriose, ele está diretamente ligado à quantidade de doença de endometriose que eu consigo identificar e a quantidade de doença que eu consigo retirar. Se eu tenho um dispositivo que ele me dá uma magnificação da imagem em torno de 15 vezes, me dá uma visualização em 3 dimensões, diferente da laparoscopia tradicional, então eu fico muito mais confortável de acreditar que essa plataforma está me entregando o melhor resultado. E um resultado não melhor para mim, mas melhor para o paciente, tá? Isso é importante, mas eu ainda não acho que seja o mais importante. Eu acho que talvez vocês concordem comigo que na cirurgia de endometriose eu preciso lidar com estruturas nobres, nervos, vasos, ureter, e eu trabalho sobre essas estruturas com a visão do robô com muito mais segurança do que na laparoscopia, tá? Com isso, eu não quero que ninguém interprete que na cirurgia robótica não possa ter intercorrência e na laparoscópica tenha. Não, a gente está falando apenas de mais segurança. Então é isso que eu trago, essa mesma conversa que eu estou tendo aqui é o que eu trago no paciente no dia a dia e ele consegue entender, palpar de uma forma mais fácil o poder do robô no tratamento da endometriose específica, né? Nós estamos aqui com cirurgiões robóticos que têm uma ampla experiência e sabe desses diferenciais. E aí, seguindo para a especialidade de cada um. Doutor Ramon, quais são as particularidades da endometriose quando atinge o intestino? Quais são os riscos? E depois fala quais são as modalidades cirúrgicas e, obviamente, as vantagens, né, de se escolher algo que seja, que propicie, vamos dizer assim, algo bem mais assertivo, minucioso. É uma excelente questão isso aí, uma das dúvidas que os pacientes têm. Vale a pena chamar a atenção que a endometriose, apesar de ter esse grande número de pacientes acometida por endometriose, muitas mulheres acometidas por endometriose, a endometriose no intestino, ela apenas acomete 8 a 10% das mulheres. Tá? Então, não é a forma mais comum de apresentação.
A endometriose intestinal ela vai pegar 10% da população que tem endometriose. E sim, se você tem uma endometriose e tem um acometimento intestinal, eu preciso sim que alguém que entenda tratar o intestino cuide dessa paciente. Então, a paciente que se propõe ao tratamento de endometriose, eu não posso, um cirurgião, cuidar de tudo. O ideal é que cada cirurgião que tenha experiência, tenha vivência naquele órgão, que cuide especificamente daquela região. Então, hoje a gente preconiza que o coloproctologista ele cuide da parte intestinal. Então, a paciente tem doença intestinal, vai ter o coloproctologista. E aí sim eu entro na situação. Então, todos os casos que tem endometriose intestinal, tem o cirurgião coloretal que vai estar presente. E aí, como é que acomete a lesão? Então, a doença endometrial intestinal, ela pode acometer a parede do intestino, tá? De uma forma superficial. E aí sim, não tão profunda, eu consigo fazer uma raspagem dessa lesão e remover esse foco do intestino. Ela pode dar um pouco mais profunda e ser pequena, que eu posso tirar apenas um pedaço da parede do intestino, ou essa lesão está mais profunda, mais extensa, que eu preciso tirar um segmento, vou dizer uns 5, 6 centímetros do intestino. Então são as 3 modalidades na endometriose do reto, que é a endometriose profunda. O que Márcio também citou anteriormente é que algumas situações ela pega o íleo. O íleo é a parte final do intestino fino para o intestino grosso, então ele é mais estreito. E muitas vezes esse foco de endometriose ele causa obstrução intestinal. E algumas vezes a paciente é internada de urgência com sintomas de obstrução e é operada como se fosse um câncer, porque não tem um diagnóstico naquele momento. Então, se você vê essa lesão nessa topografia, é uma lesão que chama muita atenção para a gente, que vale a pena estar presente para poder tratar essa lesão antes que ela cause um sintoma de obstrução intestinal. Então, o íleo terminal, eu preciso tratar essa lesão, o intestino. E aí começam as dúvidas da paciente. É uma das coisas que elas sempre questionam. Vamos falar agora a forma de abordar. Então, você pode fazer a cirurgia aberta, abrindo o abdômen. Você pode fazer por videolaparoscopia, que são aqueles furinhos onde o cirurgião ele coloca umas pinças na cavidade e trabalha a remoção dessa lesão, ou por via robótica, onde umas pinças que é controlada pelo cirurgião com braços robóticos para poder sustentar aquela pinça. A cirurgia é igual o ato cirúrgico dentro da cavidade, mas cada um com os seus detalhes. Em relação à cirurgia aberta e laparoscópica, a diferença é realmente a recuperação. Então, se eu tenho menos trauma no meu paciente, eu tenho uma melhor recuperação. E a robótica, eu sou um dos grandes fãs e entusiastas da robótica. Por que isso? A robótica ela tem uma visão melhor, uma visão em 3 dimensões. Então, se eu enxergo uma TV em 2 dimensões e uma TV em 3 dimensões, a minha visão é muito melhor. Eu consigo ver as estruturas com maior precisão. Os movimentos são mais delicados, eles são mais precisos. Eu perco um pouco o tremor do cirurgião, o balançar da mão do cirurgião. Então, o robô ele consegue, quando eu vou fazer essa raspagem em cima da parede do reto, ele é mais seguro essa raspagem. O risco de ter uma perfuração ele é menor, porque os braços eles são mais estáveis. Então, sempre sim, as cirurgias pélvicas, a minha preferência é uma robótica. Exatamente porque eu estou trabalhando uma região delicada, pequena, onde eu tenho nervos, vasos importantes, nervos importantes que são responsáveis pela continência, pelo ato de evacuar, o ato de urinar. Então, eu preciso ter essa precisão robótica. E ampliando um pouquinho mais. Então, agora continuando, uma das grandes dúvidas da paciente: acometeu o intestino. E agora? Vou precisar colocar uma bolsinha. Esse é o grande medo, é o grande trauma de todas as pacientes que têm endometriose intestinal. Doutor, eu posso operar minha cirurgia e não mexer no intestino, já que eu tenho endometriose? Não. O tratamento preconizado é a remoção de todos os focos de endometriose. A gente não gosta de deixar grandes focos de lesão. Então, precisa sim mexer no intestino. E aí sim, por isso que o cirurgião coloretal ele entra no caso, porque, vou dizer, não é comum. Então, assim, se você usar uma bolsa de colostomia, vou dizer que não é a cirurgia preconizada. Acredito que em momento nenhum vai ser a primeira cirurgia que a gente vai fazer no nosso paciente. Então, toda vez que a gente operar o paciente, a gente vai fazer uma raspagem, uma ressecção da parede, que é o disco, ou uma reseção segmentar. Em nenhum desses casos, a gente vai colocar uma ileostomia nesse paciente. Por que isso? É diferente do paciente com câncer. Essa é uma paciente de endometriose, é uma paciente saudável, bem nutrida, então os riscos de ter alguma complicação é muito menor.
Quando ela pode usar uma ileostomia ou uma colostomia? Caso ela apresente alguma complicação pós-operatória. Então, é a única situação em que a gente usa uma bolsa, pode precisar usar uma bolsa de colostomia, é se ela tiver alguma complicação pós-cirúrgica. A taxa de acontecer isso, eu vou dizer que é uma para cada 1.000 pacientes que podem precisar usar uma bolsa de colostomia. O risco maior de não ter essa abordagem no tempo ideal seria a obstrução? Nas lesões do ilho, que é aquela lesão do lado direito, sim, o maior risco é a obstrução intestinal. Esse é o maior medo nosso, porque quando obstrui é uma cirurgia de urgência. E aí torna-se difícil fazer por robótica, torna-se difícil fazer por vídeo, e muitas vezes é operada pelo cirurgião de plantão, um cirurgião que estiver numa emergência, de uma forma aberta. Deixa de ser uma cirurgia eletiva, né, doutor? Então os riscos acabam aumentando. Sempre que você puder preparar o seu paciente, então você puder nutrir, avaliar o performance nutricional, a parte inflamatória do paciente, pedir os exames pré-operatórios, você diminui as chances do risco. Eu sempre uso uma referência, atravessar a rua. Você tem risco de atravessar a rua? Tem. O que é que você faz para não ser atropelado? Você sempre tem o cuidado de olhar para um lado, olhar para o outro, ver se vem carro ou não. Se você atravessar sem olhar, a chance de atropelar é maior. É a mesma coisa. Então, se você tem toda a preparação cirúrgica, o risco de você ter qualquer complicação é muito menor. Eu quero falar de sintomas, mas doutor Travessa quer fazer alguma abordagem diretamente? Eu quero falar, a fala de Ramon aí me remeteu a algumas pontuações importantes. Primeiro que ele falou da presença do coloproctologista. É fundamental a presença do coloproctologista na abordagem intestinal, mas não é qualquer coloproctologista. É o coloproctologista que esteja envolvido com endometriose, que entenda de endometriose, né? Uma coisa é entender de câncer de intestino, outra coisa é entender da doença endometriose. Então, é por isso que muitas vezes alguns pacientes chegam e perguntam, doutor, eu posso ir em fulano e tal. Assim, é Ramon que opera comigo, ele conhece, a gente já tem afinidade, trabalhamos juntos há mais de 17 anos, né? Então, conhece muito bem sobre a doença, antes de conhecer, além de conhecer da cirurgia, né? Das técnicas cirúrgicas, ele entende da doença. Então, e aí tem afinidade de equipe. Isso durante a harmonia do procedimento cirúrgico, transcorre por conta dessa afinidade. Então, isso é fundamental aí no que ele falou. Em relação à bolsinha, né? O medo da bolsinha é natural, ninguém quer usar bolsinha, mas os riscos são baixos, como ele falou aí, e muitas vezes a gente precisa entender que qualquer abordagem abdominal, independente de se for mexer no intestino ou não, talvez muitos pacientes não saibam, existe o risco da bolsinha. Ele é um risco pequeno, mas sempre existe o risco de ter algum dano intestinal, uma lesão intestinal, num parto cesáreo, por exemplo, e precisar temporariamente ficar com aquela bolsinha para sair do quadro agudo e depois ser revertido e passar a ter uma vida normal. Então, essa pontuação que eu queria fazer. E a endometriose tem esse acometimento muito mais amplo do que essa região pélvica. E aí vem o doutor Pedro. Eu queria, doutor, que você falasse quais são as abordagens que comumente você observa nessa região torácica da paciente com endometriose. Tá, então bom dia, né? Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar o Travessa, né, pela iniciativa, agradecer o convite. Travessa, eu acho que essa abordagem, né, ela é muito importante nesse contexto multidisciplinar. A endometriose ela é uma doença crônica, uma doença que afeta muito a qualidade de vida da paciente, é uma doença muito complexa. Então, essa abordagem com várias especialidades, eu acho que é a chave do sucesso do tratamento, né, de qualquer doença desse perfil. Não só das especialidades cirúrgicas, mas uma equipe de fisioterapeutas, nutricionistas, todos voltados realmente para resolver cada caso, né? Bom, em relação à cirurgia torácica, ao acometimento torácico da endometriose, ele pode acontecer de algumas formas, né? A endometriose, ela pode abrir um quadro, né? Eu já tive pacientes que tiveram, eu que dei o diagnóstico de endometriose, porque entraram na emergência com um quadro ou de um pneumotórax ou de um derrame pleural, ou seja, um acúmulo de líquido dentro do tórax ou um acúmulo de ar. Por que isso acontece? Né? Pode haver focos de endometriose numa camada chamada pleura, que reveste o tórax por dentro e reveste os pulmões, né? Então, quando acometido, principalmente durante o período menstrual, esse implante ele pode sangrar, causando um aumento de líquido, né, dentro do tórax e a paciente começar a coçar com falta de ar
uma dor no tórax, uma tosse excessiva e acaba indo para emergência. Quando faz os exames de imagem, a gente detecta aquele líquido e a gente vai para um procedimento cirúrgico, diagnóstico e terapêutico, né? E é nesse momento, quando a gente coloca uma câmera de vídeo, a gente consegue visualizar os focos de endometriose. Então, nesses casos de acúmulo de ar ou de líquido, o ideal é a gente fazer o diagnóstico, fazer uma biópsia. A depender da extensão da doença, não tem como a gente ressecar tudo, né? Então, muitas vezes a gente pode fazer um procedimento, um tratamento paliativo, ou seja, a gente fazer um procedimento no intuito de que esse líquido não retorne mais. Então, o intuito aí é a gente fazer, joga uma substância, um talco, para fazer uma inflamação nessa camada que reveste o tórax por dentro, e aí o pulmão, quando ele expandir, ele cola na parede e evita que esse paciente tenha novos acúmulos de ar ou até mesmo de líquido na pleura, né? Então, esse é um acometimento bem interessante. A gente já teve a oportunidade de diagnosticar endometriose. E aí, nesse momento, a gente tem que caminhar para o especialista para ele fazer uma avaliação global se essa paciente tem doença em outros locais ou não. E é uma paciente que vai ter que ser avaliada em relação ao bloqueio hormonal, né? E outro acometimento também que interfere muito na qualidade dessa paciente é o acometimento diafragmático, né? Então, é uma paciente que, caracteristicamente, ela tem uma dor no ombro, principalmente no período menstrual, né? Isso ocorre, essa é uma dor referida, né? Porque a inervação dessa região acaba sendo compartilhada com o diafragma. Então, o acometimento do nervo frênico, inflamação nessa região, vai acometer uma dor no ombro direito. Geralmente são lesões que ficam do lado direito, né, do diafragma. E aí a gente tem que ter uma abordagem, avaliar a extensão desse acometimento, ver se é possível a gente ressecar essa lesão, se vai precisar de uma reconstrução com alguma prótese, uma tela, né? Então, são abordagens mais complexas que também a cirurgia robótica, com certeza, pelo que já foi falado aqui, nos auxilia muito. Você falou dessa apresentação de acometimento diafragma na pleura, e ele pode atingir diretamente o pulmão ao ponto de precisar mexer na estrutura desse órgão da respiração, doutor? Sim, sim. Quando eu falo, é porque a pleura ela tem a pleura parietal, que reveste a cavidade torácica, e a pleura visceral, que recobre o pulmão, né? Então, a depender da extensão da doença, do tamanho da doença, a gente pode considerar ressecar esse implante. Se for um implante único, não for uma ressecção grande, a gente consegue até tirar. Agora, a gente já viu casos em que toda a pleura visceral tinha pontos de endometriose. Aí, nesses casos, realmente aí não vale a pena. Seria uma cirurgia muito grande, né? O paciente ia perder muito parênquima pulmonar saudável. Então, aí a gente faz aquele tratamento realmente paliativo de jogar um talco estéril para fazer essa aderência do pulmão e evitar que essa paciente tenha um retorno dos sintomas. Então, o tratamento ele vai depender muito da gravidade dos sintomas, da extensão da doença. Os sintomas, quando tem esse acometimento torácico, ficaram bem claros, quer dizer, inclusive inusitados, né, de uma dor no ombro, ser um reflexo dessa doença que se imagina ser somente nessa região pélvica. Eu queria que o doutor Ramon trouxesse um pouco desses sintomas quando há um acometimento nessa parte do intestino. É, um grande sinal de alerta e assim, que deve chamar atenção é aquelas pacientes. Então, que ela percebe uma mudança do ritmo intestinal. Então, o intestino dela está diferente, a mudança do ritmo intestinal. Um aumento do volume abdominal. Então, alguns períodos o meu abdômen fica mais estendido. Alguns alimentos que eu como, minha barriga fica maior. Passa um tempo, ela melhora. Então, alguns sinais de alerta. Observar também sinais de sangramento. Tá? Então, no meu período menstrual, eu consigo ter algum sangramento, eu consigo ter algum escape de sangue. Isso muitas vezes sinaliza para a gente que a lesão da endometriose ela já invadiu a parte mais interna do intestino. E pegando essa parte mais interna, no período menstrual, ela acaba tendo um pouco de escape de sangue e extravasa pelo reto. Então, os sinais importantes é a mudança no formato das fezes. Então, aquelas fezes mudou o formato um pouquinho, porque o intestino pode ter um pouco de estreitamento. Então, as fezes podem ficar as fezes em fita, simulando um pouco um tumor. Aí, essa mudança no ritmo intestinal, alterações no abdômen, distensão abdominal é importante. E aqueles alimentos que você come que você vê que está mais seguido. Será que é só uma intolerância ou realmente é uma endometriose? Então, qualquer sinal desse de alerta deve sim procurar o especialista para investigar melhor adentro. Se é uma endometriose, se é um tumor,
Então, são sinais de alerta importantes para a gente. E os agravamentos também podem ser silenciosos, né, doutor? De repente, tem um acometimento na base do tórax ou do intestino e não necessariamente a paciente apresentar os sintomas. Sem dúvida nenhuma. Às vezes você faz o diagnóstico, o que acontece? Qual é a jornada dessa mulher? Ela muitas vezes inicia os ciclos menstruais lá na adolescência e aí inicia a vida sexual, começa a usar anticoncepcional. E a gente sabe que anticoncepcional é um dos tratamentos da endometriose. Então, ela iniciando o anticoncepcional, ela fica bem, sem sintomas, tá? Aí lá por volta dos seus 35 anos, ela casou, decidiu engravidar, suspende o anticoncepcional. Até então, ela não sabe que ela é portadora da doença, que ela é portadora de endometriose. Ela suspende o anticoncepcional e se depara com a dificuldade de engravidar. E aí vai se investigar qual a causa que está por trás daquela dificuldade de engravidar. E ali é onde se faz o diagnóstico da endometriose e às vezes tem uma doença intestinal, por exemplo, no qual tem um risco grande de obstruir, tem endometriose no apêndice, tem endometriose às vezes no ureter, endometriose diafragmática, então isso não é pouco frequente de acontecer, né? Então esse é o silêncio aí que você tocou nesse aspecto. Depois do diagnóstico, a abordagem, seja ela cirúrgica ou clínica, foi falado aqui na questão do diagnóstico desse acompanhamento. Esses demais profissionais que estão envolvidos na abordagem da paciente com endometriose também precisam passar, essa paciente precisa passar pelos profissionais como acompanhamento, doutor? Pronto. Naturalmente, Pedro, Ramon, que estão aqui, eles estão mais envolvidos com o procedimento cirúrgico em si, tá? Ou seja, passa de uma forma pré-operatória, primeiro de tudo é conhecer quem vai lhe operar, né? Quem vai participar do ato cirúrgico, tirar as dúvidas relacionadas àquele procedimento cirúrgico em específico que vai ser realizado por cada profissional. E, obviamente, depois que é operada, no pós-operatório também passar em acompanhamento, tá? Mas não necessariamente fazer um acompanhamento de rotina, um acompanhamento clínico com Ramon, com Pedro ou com o urologista que esteja do time. Tudo vai depender. E aí você me chamou a atenção de um fator importante. É importante que o tratamento da endometriose, seja ele cirúrgico, clínico, o que for, ele precisa ser personalizado e individualizado para a necessidade daquela mulher, tá? E os sintomas daquela mulher, os desejos dela. Por exemplo, se é uma mulher que vai engravidar, a gente toma uma determinada conduta. Se é uma mulher que não vai engravidar, a gente já tem outro tipo de conduta. Então, cada peculiaridade vai ser analisada nesse sentido. E quando acontece a abordagem cirúrgica? Todos vocês atuam naquele mesmo momento, ou seja, tem uma paciente que tem uma lesão que está ali na região torácica, no intestino, e aí como é que a equipe age? Excelente questão. De rotina, a gente tem como o intestino é a parte que mexe com as partes de fezes. E isso tem um cuidado especial mais nessa região. Então, a gente evita a abordagem torácica com intestinal, tá? Então, eu e Pedro, a gente não vai estar junto na cirurgia, porque na endometriose a gente não evita tratar o diafragma, a parte pulmonar, com a parte intestinal. Por que isso? A parte intestinal é toda abdominal. O pulmão é torácico. Então, se tiver alguma complicação, algum risco, eu vou atacar uma região que não foi manipulada. Então, é a única situação que não está junto. Mas, se tem acometimento do intestino, a parte da endometriose ginecológica e até da bexiga ou do ureter, aí sim vão ter até 3 profissionais juntos. O urologista, o coloprocto e o ginecologista. Então, a única situação que não vai estar junto é o torácico com o intestinal. É importante a gente trazer, porque certamente vai gerar curiosidades. Então, inclusive, nós vamos publicar, né, esse podcast e que cada um também que esteja assistindo, que tenha suas dúvidas, coloca nos comentários, que com certeza nós faremos contato para que cumpra, né, a função, porque o Movendo é justamente isso, é trazer luz a todas essas dúvidas e viabilizar que a mulher com endometriose saiba que tem a doença e busque ajuda, e busque tratamento, porque sentir dor não é normal, não é, doutor Marcos? Sem dúvida nenhuma. Acho que essa é a principal mensagem que todo o movimento relacionado à conscientização da endometriose tenta levar, é que fazer com que essa mulher chegue precocemente ao diagnóstico. Vez que a gente não consegue
prevenir a doença, ou seja, uma prevenção primária. A gente não tem nada que a gente possa fazer que possa prevenir dessa mulher ter endometriose. Então, a gente tenta fazer o diagnóstico precoce e fazer uma prevenção secundária, ou seja, prevenir sequelas graves da doença. Então, se a gente levar essa informação de que sentir dor no período menstrual não é normal, cólica incapacitante não é normal, que você passar muito tempo tentando engravidar e não conseguir não é normal, a gente consegue fazer com que essas pessoas procurem o serviço médico, procurem assistência médica, façam o diagnóstico precoce e a gente consegue diminuir as sequelas dessa doença. Alguma abordagem que vocês queiram trazer, além do que já foi discutido aqui? Não, acho que assim, a gente tem que chamar sempre atenção à endometriose, é isso, é individualizar o tratamento. Não tem uma receita de bolo, não tem como fazer o mesmo tratamento para todos os pacientes. A doença, o diagnóstico é o mesmo, mas a abordagem, como tratar, eu sempre explico. Então, assim, tem várias formas de abordar o intestino. A decisão que eu vou tomar é naquele ato cirúrgico, é daquela paciente, naquele momento. Então, essa individualização, esse cuidado que a gente tem de sempre ter uma equipe multidisciplinar, tanto na preparação da paciente, tanto no intraoperatório, quanto no pós-operatório. Isso que vai influenciar no resultado da paciente, no resultado dela, de melhorar a doença que ela tem. Doutor Pedro? Bom, acho que um ponto interessante, assim, apesar de eu ser um pouco jovem, né, mas eu venho acompanhando endometriose já há algum tempo e há uns 5, 10 anos atrás era uma paciente órfã, né, que encontrava muita dificuldade não só de dar o diagnóstico, mas também de tratamento. E iniciativas como essa, como o Movendo, realmente são iniciativas fantásticas, né? Que a gente consegue realmente levar informação e hoje é uma paciente que está muito melhor acolhida, né? Recebendo um tratamento realmente de muita qualidade. Doutor Marcos? Acho que a mensagem já foi muito bem dada aí por Ramon, por Pedro, por você, mais uma vez reforçando que informação de qualidade é o primeiro passo para o diagnóstico e tratamento, seja lá qual for a doença, né? Então, acho que essa é a nossa missão no Março Amarelo, tentar levar informação de qualidade. E que o amarelo ele possa ser em abril, em maio, em junho, em todos os meses aí, para que isso possa repercutir melhor. Todos os dias é um momento de cuidar da nossa saúde e buscar informações que sejam fidedignas, fontes confiáveis, porque hoje o acesso à informação é muito fácil, mas é preciso saber quais fontes recorrer para que a gente possa cuidar desse bem precioso que é a nossa saúde. Então, agradeço mais uma vez, Dr. Marcos Travessa, Dr. Pedro Leite, Dr. Ramon Mendes, todos eles compõem a equipe do IBCR, do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica. Vocês podem acompanhar nas plataformas e site, redes sociais para obterem mais informações e agradecemos a presença de vocês e aguardem o nosso próximo episódio.